Deus abençoe a todos nessa tarde. Mais uma vez eu estou grato por vocês estar ouvindo a palavra do Senhor através desse canal. E alguns irmãos têm me procurado, acerca do batismo, Têm me contestado outros, porque eles também não conheciam, acerca desse batismo. E por isso que eu estou ainda continuando nesse mesmo assunto para mostrar a vocês, na revelação da palavra, Porque os apóstolos aprenderam com Jesus e nós aprendemos com os apóstolos e com Jesus também, não é verdade? Então nessa tarde, meus queridos, eu quero compartilhar com vocês mais um texto da palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Nós vamos estudar aqui um pouco para nós entendermos por que nós temos que ser batizados no nome de Jesus Cristo. Alguns irmãos ainda não conseguiram entender, mas eu creio que Deus vai revelar a palavra para eles também, como revelou a mim, como revelou a outros irmãos também. Amém? Veja, em Atos capítulo 10, está escrito assim: havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que em sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. Veja, coisa maravilhosa, O anjo veio a Cornélio e falou para Cornélio assim: Cornélio, as tuas orações têm chegado diante de Deus. As tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Tu és um homem temente a Deus, tu és um homem piedoso. Então veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa o anjo falou de Cornélio, O anjo testemunhando que Cornélio era mesmo um homem de Deus, um homem que agradara a Deus, que Deus estava se agradando das suas obras aqui na terra, Mas que ainda lhe faltava uma coisa. O que é que estava faltando para esse homem, Veja, no nosso caso nós podíamos pensar assim: mas eu oro, eu jejuo, eu me consagro a Deus, eu me guardo, desse mundo, Eu prego a palavra, eu falo em língua, eu canto. Mas será que não está faltando alguma coisa também para nós? Vamos ver o que é que estava faltando para Cornélio, Que foi preciso Deus mandar um anjo na casa dele, não é verdade? E diz assim: e retirando-se o anjo que falava, chamou 2 de seus criados, a um piedoso soldado que estava ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase à hora sexta. Você conhece a história, Então, diz aqui que quando Pedro subiu para orar, ali, Pedro teve fome também. E o que aconteceu? Pedro teve um arrebatamento de sentido. Leia, pode ler Atos capítulo 10 inteiro e você vai entender. Então, Pedro teve fome, mas naquela hora ele teve um arrebatamento de sentido. E ele viu em uma visão um lençol descendo e trazendo ali vários animais répteis, aves, quadrúpedes. E uma voz disse a Pedro assim: Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: Senhor, eu não como coisa imunda, E nem como coisa que para um judeu, animais que não era limpo, eles não comiam. Pedro era um judeu, ele sabia disso. Então ele disse que não ia comer aquilo ali. E a voz falou com Pedro 3 vezes, para que ele matasse aqueles animais e comesse. Mas se você analisar, aqui no versículo 15, diz assim, e a segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Tá vendo? E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu.
Então Pedro não quis comer, né? Aquela visão que Pedro teve, isso era algo que estava relacionado com os gentios, né? Quando Deus já estava visitando os gentios, não é verdade? Você vai entender isso aqui mais para frente. Então, estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, versículo 17, que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio para a porta, pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. Veja, aqueles varão que Cornélio mandou chamar Pedro, né? Que o anjo tinha comissionado a Cornélio. Veja o verso 19. Verso 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito. Veja que coisa tremenda, meus irmãos. Eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Então aquele anjo que foi a Cornélio era um espírito. Tá vendo? Aqui no versículo 19, ele está dizendo que Pedro se levantasse, fosse com aqueles varões sem duvidar, porque era o Espírito que tinha enviado aqueles varões lá, para chamar Pedro, para ir lá na casa de Cornélio, dizer a Cornélio o que é que estava faltando ainda na sua vida. Apesar dele ser um homem justo, temente a Deus, sincero, né? Mas ainda faltava algo para ele. Mas vamos ver o que estava faltando ainda para Cornélio aqui. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais, qual é a causa, por que estáis aqui? E eles disseram. Aí aqui eles passaram a falar, né, que Cornélio, aquele centurião, né, teve uma visão de um anjo, e o anjo mandou chamar Pedro lá em Jope. Então aqui eles contaram a Pedro, né, e Pedro foi junto com eles, né. Versículo 25. E aconteceu que entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. E prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou, né, a adoração, porque ele também era homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas gente que ali havia se ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Está vendo aqui? Então, esse versículo tem relação com aquele da visão que ele teve dos lençóis com os animais, né, com os répteis, aves, quadrúpedes, que a voz falou para ele matar e comer. E ele falou que não comia, né, coisas impuras. Então aqui, Pedro entendeu que Deus não estava fazendo acepção de pessoas entre judeus, entre gentios. Por quê? Porque Deus estava entrando, estava já começando a trabalhar também no meio dos gentios. Entende? Então, veja mais o que disse aqui. É o versículo 29. E pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum até a hora 9, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Então veja, né, que Cornélio disse a Pedro aqui, né, Pedro estava orando na minha casa e um anjo veio até a mim, né, com veste resplandecente, e ele falou para mim, Pedro, que as minhas orações estão sendo ouvidas, que as minhas esmolas estão sendo recebidas, que ele deu testemunho que eu sou um homem fiel a Deus, que eu sou temente, mas está faltando algo comigo ainda. Como aquele anjo não pôde pregar para mim, ele mandou te chamar.
E ele disse que você sabe o que é que está faltando para mim, o que é que eu tenho que fazer, entendeu? Então, foi isso que o anjo foi comissionado na casa de Cornélio. Foi para quê? Para mandar Pedro vir na casa de Cornélio, falar para Cornélio o que estava necessitando na vida dele ainda. Mesmo ele sendo esse homem, tão temente a Deus, tão sincero, né? Mas vamos ver. Quando chega aqui no versículo 42, veja o que diz. Pedro dizendo aqui, ó. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos seus pecados pelo seu nome. Só se recebe perdão de pecado, meu irmão, pelo nome de Jesus Cristo. E o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, é para quê? Não é para perdão de pecados? Não existe outro nome que possa perdoar pecado, fora do nome de Jesus. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, olha o versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Por quê? Porque quando Pedro começou a pregar a palavra, quando Pedro começou a falar a palavra de Deus para Cornélio e aquele povo que estava dentro da sua casa, o que aconteceu? O Espírito Santo desceu lá. Eles receberam o Espírito Santo também, como os judeus tinham recebido lá em Jerusalém, lá em Atos 2. Então ali na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo também, na hora que Pedro começou a pregar a palavra. Mas veja o que diz aqui ainda. Porque, o versículo 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Veja, eles receberam o Espírito Santo ali e começaram a falar língua e magnificar a Deus. Olha o versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Veja, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Quem era o Senhor dele? Senhor Jesus Cristo. Atos 2, versículo 36. A este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então o Senhor dele aqui que ele falou, que Pedro mandou batizar em nome do Senhor, era o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero chamar a sua atenção aqui nesse texto, para que você entenda algo. Veja bem, eu tenho pregado a palavra de Deus por aí, tenho evangelizado, eu saio pelas casas, tenho encontrado muitos irmãos que têm me contestado, dizendo assim: irmão Marcelo, eu já sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não preciso me batizar novamente, irmão Marcelo. Veja bem, meu querido, Jesus ordenou aos apóstolos para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas se você ver, quando Jesus ordenou isso aí, ele falou para batizar no nome. Nome está no singular. Nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Veja, o nome do Pai é Senhor, o nome do Filho é Jesus, o nome do Espírito Santo é Cristo. Está aí o nome que Jesus pediu para ser batizado: Pai, Senhor, Filho, Jesus, Espírito Santo, Cristo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o batismo. Foi assim que os apóstolos batizaram. Não existe outro batismo válido na Bíblia sem ser o batismo dos apóstolos. Está entendendo? Agora, vamos voltar aqui o texto. Veja que na casa de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo. Agora, veja bem você que está me ouvindo. Você pode dizer assim: irmão Marcelo, eu sou batizado com o Espírito Santo. Olha, eles também receberam o batismo também do Espírito Santo, mas eles não recusaram a água. Porque se você tem o Espírito Santo,
e você recusa esse batismo, isso é uma prova que você não tem o Espírito Santo. Isso é uma prova que você não tem o Espírito Santo. É a Bíblia que te diz isso. Aqui em São João 16, se não me foge da memória, São João capítulo 16, São João 16, verso 13. Veja o que é que diz a palavra aqui. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se você diz que tem o Espírito Santo e o Espírito Santo não está te guiando a palavra, tem algo errado com você. Tem algo errado com você. Porque o Espírito Santo, ele não pode te guiar, meu irmão, para outro lugar, a não ser para a palavra de Deus. O Espírito Santo não leva o homem a nenhum dogma, a nenhum credo, a nenhuma religião. Não. O Espírito Santo não guia o homem para denominações. O Espírito Santo guia o homem para a palavra. Se você diz que tem o Espírito Santo e recusa esse batismo, que foi batizado pelos apóstolos, que um anjo foi na casa de Cornélio mandar chamar Pedro, olha, meu irmão, você deve pensar melhor nisso. Você está dizendo que tem o Espírito Santo e não recebe esse batismo? Mas que Espírito é esse que está em você? Primeira carta de João, capítulo 4, sabe o que é que João diz? Filhinhos, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O profeta de Deus, que Deus enviou para essa era quando nós estamos vivendo, ele nos ensina como é que nós colocamos a prova para saber se a pessoa tem mesmo o Espírito Santo. Sabe o que é que ele nos ensina? Ele diz assim, ó, coloque essa palavra diante das pessoas, e se elas recusarem essa palavra, ela está mostrando o Espírito que está nela. Se você recusa o batismo em nome de Jesus Cristo, meu querido, você está mostrando o Espírito que está em você. Porque se o Espírito Santo está em você, ele vai te convencer. São João 16, verso 13. E o Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. Você não vai ficar enganado, não. Porque ele não deixa você ficar enganado. Está entendendo, meu querido? Isso é muito sério, meu querido, esse assunto. Mas veja que o Espírito Santo falou aqui. Falou para Pedro. Veja que ele disse aqui, ó, para Pedro, ó. Ele disse aqui no versículo 19, ó, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. O Espírito enviou. Veja, o anjo foi e falou com Cornélio, na casa de Cornélio. Veja, que coisa tremenda, meu irmão. Veja que coisa maravilhosa. Cornélio era um homem temente a Deus, Cornélio era um homem sincero, Cornélio era um homem piedoso, que dava esmola, entendeu? Um homem que Deus se agradava dele. Ele estava fazendo tudo que agradava a Deus aqui na terra, mas lhe faltava uma coisa. E o que é que lhe faltava? O que é que lhe faltava? Era o batismo em seu nome. Era o batismo em nome de Jesus Cristo, meu querido. Era só isso que estava faltando com Cornélio. Será que não é isso que está faltando com você? Será que não é isso que está faltando? Eu também, meu querido, fui denominacional. Eu congreguei em uma denominação também. Eu também fui enganado muito tempo. Mas Deus abriu os meus olhos. Deus cumpriu em minha vida, São Lucas 24, 45. E Deus abriu o entendimento dos apóstolos para que eles compreendessem a Escritura. Está entendendo, meu irmão? Será que Deus ia enviar um anjo na casa de alguém para pregar algo que não é verdadeiro, que é falso? Pense direito. Leia esse texto com calma, estude, reflita ele para você ver. Deus enviou um anjo lá para pregar. Para pregar não, para mandar chamar Pedro, para Pedro vir pregar na casa de Cornélio. Veja, mas aquele homem era temente, ele era mais sincero, mais fiel do que muitos crentes que existem hoje. Aquele homem era, mas ainda faltava ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu agradeço muito a Deus por você estar ouvindo essas palavras.
E qualquer coisa, vocês têm meu contato, entre em contato comigo, naquilo que eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando, amém? Que Deus te abençoe.